Ética e moral neste vídeo serão tratadas a partir da perspectiva da psicologia moral, partindo da base piagetiana. Para isso, é necessário apontar as bases filosóficas do conceito de ética. Não tenho a pretensão de abarcar ou exaurir nenhuma das linhas de pensamento citadas no vídeo, apenas de apresentar um panorama que estimule discussões. Considera-se ética os valores e princípios que regulam a convivência entre os indivíduos numa sociedade em determinada época. Assim, a ética muda com a cultura e essa, por sua vez, com o tempo histórico. Da mesma forma, é válido afirmar que a ética não é a mesma para todos os grupos culturais. E já que a ética, os valores, podem não ser os mesmos para diferentes grupos que formam uma sociedade, são necessários valores gerais, universais, que regulem a convivência social. A isso nomeia-se moral. Moral são as normas de convivência de uma sociedade e, ainda que estabelecidas juridicamente, podem ser tomadas como valores morais. Um assunto de tal importância merece a constante atenção da ciência para se compreender a formação, desenvolvimento e dinâmica da moralidade em uma sociedade. Portanto, moralidade é algo maior do que saber regras ou como agir. Implica refletir nas razões para seguir certas regras, ou seja, implica no desenvolvimento da autonomia moral. A autonomia moral, quando presente na personalidade dos indivíduos, auxilia o desenvolvimento da sociedade. Na psicologia, os estudos da moralidade têm como um dos marcos a teoria do suíço Jean Piaget sobre o desenvolvimento moral, publicada em 1932. Para Piaget, a criança se desenvolve de um estado heterônomo, no qual segue as regras por coação dos mais velhos ou por admiração aos mesmos, para um estado autônomo, a partir da adolescência, quando, em função do desenvolvimento cognitivo do pensamento de reversibilidade, passa a compreender a moralidade a partir do raciocínio da justiça por reciprocidade. Em seus estudos com crianças e adolescentes escolares, Piaget postulou que o raciocínio da justiça é preponderante nas ações morais dos indivíduos. Admirador e seguidor de Piaget, o norte-americano Lawrence Kober publicou, em 1951, sua tese de doutorado seguindo a mesma linha do pensamento piagetiano, inclusive no que tange ao princípio da justiça. Mas, ao ampliar seus estudos para estudantes universitários, adolescentes infratores e apenados, estabeleceu que a autonomia moral só é alcançada a partir dos 20 anos de idade e que nem todas as pessoas chegam a esse estado moral. Uma parte importante da herança kolberiana para a moralidade foram os programas de desenvolvimento moral. A norte-americana Carol Gilligan foi orientanda de Kober e, ao pesquisar universitárias e mulheres de uma clínica de aborto, lembrando que em alguns estados norte-americanos o aborto é liberado, mas as mulheres passam por acolhimento, orientação e atendimento antes de fazê-lo. Então, ao pesquisar tal público, Gilligan inicialmente atribuiu às mulheres o fato de que a justiça não é um aspecto preponderante da moralidade feminina, indicando que, para as mulheres, as decisões morais eram baseadas numa ética que Gilligan chamou de ética do cuidado. Posteriormente, Gilligan reviu sua teoria, afirmando que a ética do cuidado parece ser preponderante nas mulheres, mas está presente também nos homens, assim como a ética da justiça está presente nas mulheres. Tais discussões estimularam nos estudos da moralidade a participação de outros elementos que não a justiça, para os juízos e ações morais, já que o juízo moral não garante uma ação moral. Saber o que deve ser feito não garante que a pessoa o faça. A questão é compreender, para além do senso moral de justiça,
quais outros elementos participam da formação de juízos morais e da motivação para agir moralmente? Yves de Lattalle, professor livre docente da USP, tem sido um dos maiores expoentes da moralidade no Brasil, ao considerar diversos aspectos envolvidos nos juízos e ações morais. Yves pesquisou questões como as virtudes, a honra, a vergonha e a presença dos afetos no juízo e nas ações morais. Não basta saber agir moralmente, deve-se ter uma motivação moral para fazê-lo. É o querer fazer, e essa motivação é, geralmente, da ordem dos afetos. O Dr. Yves, agora aposentado da USP, tem refletido sobre as questões da moralidade no cotidiano em obras instigantes como Do Tédio ao Respeito de Si e recentemente publicou Paisagens da Solidão e Paisagens da Dignidade na obra musical de Chico Buarque de Holanda, ambos pela editora Adonis. Mas eu quero conversar com vocês um pouco mais sobre ética. Observemos que desde a filosofia grega, a cada tempo, houve um tipo de preocupação com a organização da sociedade e, consequentemente, uma ética que a embasou, seja sobre a organização da polis para os pré-socráticos, seja no desenvolvimento das virtudes através do controle das paixões para os socráticos e pós-socráticos. Sócrates nos legou a análise da ética racionalista e, neste momento, lhe chamo a atenção para dois aspectos que serão contrapostos a isso na contemporaneidade. A ética racionalista negava a subjetivação e defendia a universalidade. Naquele período, havia grande preocupação com o controle das paixões. Entenda-se como paixões todos os afetos que podem trazer desconforto aos indivíduos e problemas na convivência social, seja medo, raiva, ódio, vingança ou amor, ciúmes e assim por diante. Era uma ética preocupada com o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Logo, preocupada com o desenvolvimento da autonomia moral. A busca da felicidade pela prática das virtudes é um claro raciocínio de reciprocidade. Bem, isso até o estabelecimento da ética cristã durante a Idade Média, quando os indivíduos perdem a posição de autônomos moralmente e passam a agir heteronomamente, por amor, admiração e fé, desconsiderando sua história e a própria experiência, subjugados e receptáculos do poder divino, sendo assim por muitos séculos, até a revolução dos costumes a partir do século XVI. Em reação à ética cristã, a ética moderna passou a colocar o homem no centro dos valores, seja da política, da ciência ou da moral. Com o iluminismo veio o pensamento positivista e racionalista. Kant defendia que a moral é um imperativo categórico. O filósofo prussiano considerava que é tal a força do dever moral que o sujeito não pensa em fazer de outra forma senão seguindo a obrigatoriedade do dever. A regra de ouro é só fazer aos outros o que deseja que façam a você mesmo. As profundas e rápidas transformações tecnológicas, científicas e sociais que aconteceram no século XX inauguraram a ética contemporânea, que deflagrou um processo de instabilidade e contradições. Os indivíduos passaram a questionar seu papel social e as análises, desde o existencialismo à psicanálise, do marxismo ao anarquismo, discutem que o indivíduo não está no centro do mundo, não está nem no controle de sua própria vida. Só sei que nada sei. É necessário ampliar as discussões éticas para todos os campos da ação humana, como a saúde, a medicina, as pesquisas com seres humanos e até a ecologia, a sustentabilidade. Há muitas dúvidas sobre o limite moral do que é certo e errado.
Na análise do filósofo centenário Edgar Morin, a ética contemporânea, assim como os valores morais, nunca estiveram tão fragmentados quanto nas últimas décadas do século XX e primeiras do século XXI. A estrutura da sociedade contemporânea é complexa, onde observa-se uma forte subjetivação, a mesma que era enfrentada pelos filósofos gregos com a prática das virtudes. Agora é valorizada. Tudo é subjetivo. A universalização da moral e dos valores é desconsiderada. Numa sociedade em que parece haver diversas possibilidades e oportunidades para todos, isso não significa felicidade. Para muitos, ao contrário, é fonte de angústia e ansiedade. A subjetivação parece não ter trazido felicidade, e sim solidão. Na modernidade líquida, desvendada por Bauman, apenas o amanhã. Não se vive o hoje, numa busca incessante pela felicidade nunca atingida. Em nome da produtividade e autonomia, os indivíduos temem relacionamentos efetivos. Um indivíduo, crendo-se livre e autônomo, é útil ao mercado como um consumidor potencial, no qual as paixões são alimentadas e estimuladas, discute Heller. É também resultado do imediatismo contemporâneo lidar com as angústias de forma medicalizada, em vez de mergulhar no autoconhecimento, seja da própria mente ou do próprio corpo. Não se discute uma ética e moral universais. Todos estão tão voltados para suas individualidades, subjetividades, que não olham, não observam os demais, que não pensam nas necessidades dos demais, inclusive dos muitos próximos, como os familiares. Por tudo isso, se discute atualmente uma crise ética. Nunca se falou tanto em ética e nunca se teve tão pouca certeza do que isso significa. Mas nós, que agora estamos sensibilizados pela premência dessa discussão, podemos começar refletindo sobre o fato de que não conseguiremos dominar completamente nossas paixões, que nossa razão nem sempre prepondera sobre nossos afetos, mas que podemos refletir o quanto de paixão tem em nossos juízos e ações morais, inevitavelmente presentes, como diria Lebrun. Porque a ética não pode ser ensinada, mas pode ser inspirada por discussões, seja na escola, na família, nas instituições religiosas, nos grupos sociais ou nas organizações. Por exemplo, discutir a missão e a visão da organização com todos os atores organizacionais é uma forma de estimular a época, de discutir a moralidade, por que não, de desenvolvê-la também. Para a compreensão da ética e desenvolvimento moral, a psicologia indica o debate de situações pertinentes ao grupo em oficinas, assembleia ou reuniões, por exemplo, mas também pode se fazer sistematicamente com estudos de caso e discussões de dilema. Por isso lhes proponho refletir sobre o clássico dilema colberiano, o dilema de Heinz. A esposa de Heinz estava morrendo de um tipo de câncer raro e os médicos disseram que uma nova droga poderia salvá-la. A droga tinha sido descoberta por um químico local e Heinz tentou desesperadamente comprá-la, mas o químico cobrava 10 vezes mais dinheiro do que Heinz tinha. Heinz só poderia levantar metade do dinheiro, mesmo depois da ajuda de familiares e amigos. Heinz explicou ao químico que sua esposa estava morrendo e perguntou se poderia comprar o remédio mais barato ou pagar o resto do dinheiro mais tarde. O químico recusou, dizendo que havia descoberto a droga e que ia ganhar dinheiro com isso. Heinz estava desesperado para salvar sua esposa. Então, mais tarde naquela noite, ele invadiu a farmácia e roubou a droga. A discussão do dilema, visando as questões éticas e morais, não tem uma resposta certa ou errada, apenas a provocação para reflexão e discussão.
Nesse sentido, lhes pergunto: Reis deveria ter roubado a droga? Quais as implicações da ação de ter roubado a droga? Mudaria alguma coisa se Reis não amasse a esposa? E se a pessoa a morrer fosse um estranho? Faria alguma diferença no ato de Reis? Será que a esposa desejava que Reis roubasse o remédio? Afinal, Reis será preso. O químico está certo ou errado nesta situação? E se todos fizéssemos como Reis diante das dificuldades? Vamos a um outro dilema. Elaborei o dilema do fazendeiro para pesquisar o juízo moral ecológico e a formação da personalidade moral. Pedro é um fazendeiro que no mês passado precisou retirar 10 metros cúbicos de madeira para fazer uma casa. Para autorizar o desmatamento, o IBAMA cobra uma taxa de X. Pedro achou abusiva. Não pagou a taxa, retirou as madeiras clandestinamente e plantou 3 alqueires com várias plantas da região, como ipê-roxo, castanheira e jacarandá. Você acha que Pedro agiu certo? Pense por quê. Você acha correto desobedecer a uma lei mesmo compensando-a clandestinamente? Quais as consequências para a sociedade de ações assim? As considerações sobre a presença de um juízo moral e de uma personalidade moral ecológica implicam não só condenar Pedro pela sua ação juridicamente incorreta, mas de levar em considerações argumentos que pensem nas questões da sustentabilidade e nas questões ecológicas de consideração aos outros também. Para fechar, o mais clássico dos dilemas, o dilema do trem. Você está na central de controle técnico de um trem quando percebe que o mesmo está descontrolado por algum problema técnico. Quando percebe que na direção que o trem vai, em 5 quilômetros e menos de 3 minutos, vai atropelar 5 pessoas. Mas você pode mudar a direção do trem. Mas, mesmo assim, ainda assim, na outra rota, vai atropelar uma pessoa. O problema técnico não se resolverá em 10 minutos. Qual a sua decisão? Você vai desviar o trem e salvar 5 pessoas, mas atropelar uma? Ou você vai deixar que 5 pessoas sejam atropeladas porque você não quer ter a ação de desviar o trem e atropelar uma? Qual sua decisão e por quê? Quais os elementos envolvidos nesse juízo moral que você toma nesta situação? O seu juízo moral, aquilo que você acha que deveria fazer moralmente, será transformado em uma ação moral? Qual a sua ação? Qual sua decisão? Numa outra posição com o mesmo trem, o dilema envolve o mesmo trem com problemas técnicos, mas agora você está na central de controle técnico. Você não está na central de controle técnico, você está em cima de uma ponte que o trem passará embaixo. Você já está vendo o trem vir em direção a você, do outro lado. E vê do outro lado 5 pessoas, aquelas 5 pessoas que serão atropeladas. Mas se você empurrar a pessoa que está do seu lado na frente ou em cima do trem, um sistema de segurança fará o trem parar. O problema apresentado é semelhante ao anterior. Você vai sacrificar uma pessoa para salvar 5. Mas a situação é diferente.
Em que aspectos a situação é diferente? Quais são os elementos que agora você está considerando que não estavam presentes no dilema anterior? Isso muda o seu juízo moral? Por quê? Isso muda a sua ação moral? Por quê? Em que a decisão que você está tomando agora difere da anterior? Quais os fatores envolvidos naquela decisão que são semelhantes ou diferentes da decisão que você está tomando agora? E qual a relação disso com as organizações e as relações interpessoais? Ora, se as organizações são os grupos que a compõem, se os grupos são pessoas convivendo, nem sempre por sua livre escolha, se as pessoas têm valores, éticas que nem sempre estão em consonância com os demais, assim como diferem na compreensão das regras, normas da organização, e nesse aspecto lembrem-se de que as percepções podem ser diferentes mesmo entre indivíduos que convivem no mesmo espaço e com a mesma história de vida, o desafio organizacional é gerir uma ética universal, pelo menos considerando o âmbito organizacional dentro de uma sociedade individualista e subjetivizada. Este vídeo foi elaborado para a disciplina de Relações Interpessoais nas Organizações do Centro Tecnológico de Joinville da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas qualquer um que esteja assistindo pode se sentir à vontade para me procurar solicitando material complementar sobre a psicologia moral ou até mesmo continuar as discussões aqui inauguradas. Até mais!